amigos! Bem-vindos. Agradeço do fundo do coração. Boa noite e bem-vindos. E boa noite também para si. Bem-vindos ao concurso das noites de segunda a sexta na RTP, um concurso que começou em 2018 e ainda aqui estamos. Estamos fortes, estamos saudáveis e estamos vivos, que é uma coisa que também dá muito jeito. Por acaso, eu hoje fui ao site da RTP ver o que está no site em relação a este concurso e diz o seguinte: um único concorrente, sem adversários, que usa todos os trunfos para ganhar o prémio máximo. É verdade. Quem se senta naquela cadeira não tem que eliminar ninguém, mas tem que lutar contra os nervos, contra a ansiedade, tem de controlar a adrenalina e quando não sabe a resposta certa, a minha dica é rezar a todos os santinhos. Meus amigos. Vamos lá começar, que está na hora. Vamos arrancar para mais uma edição do nosso... Bem-vindos ao Jogo! E este é o concurso que tem como prémio máximo aquele valor maravilhoso, os... 50 mil euros! Bem-vindos ao concurso dos 50 mil. E claro que só uma pessoa pode levar para casa os 50 mil. E quem é ele hoje? À minha frente, quem vem em jogo é um gestor de projeto que vem de Lisboa, tem 46 anos e diz que hoje em dia acompanha projetos e clientes de cozinha e lavandaria profissional no âmbito da restauração e da hotelaria. O vosso aplauso para o Ricardo Luís! Caríssimo Ricardo, bem-vindo à Sala de Grau. Ricardo, é um gosto. Obrigado. Qual cadeira é tua? Obrigado a todos. Ricardo, after you, my friend. Obrigado. Ricardo Luís, 46 anos, é isso, não é? É verdade. Um estreante em concursos. Sim, primeiro. Porquê só agora? Andámos muito ocupados nos últimos anos. Não havia um concurso na RTP? É assim, havia e eu penso que ainda tentei concorrer ao Quem Quer Ser Milionário. Sim. Por aí, eu sempre gostei de quiz games. Muito bem. Mas foi a primeira vez que fui chamado. Muito bem. Em conversa que tivemos antes de começar a gravar, eu perguntei-te basicamente se tinha sido uma ideia tua e tu disseste foi uma ideia minha, mas fortemente empurrado pelos miúdos. É verdade. Quem é que são os miúdos? São os meus filhos, o Francisco e o Eduardo. Que idade é que eles têm? O Francisco tem 11 anos, o Eduardo tem 9. Sim, senhores. E gostam do Joker? Eles gostam de quiz games, tal como eu. E nós íamos respondendo em casa à hora de jantar, enquanto partilhávamos ali um momento à refeição, e eles sempre foram dizendo: pai, tens de escrever, pai, tens de escrever. E eu acabei por... Muito bem. Então, os miúdos empurraram o pai e o pai veio com uma amiga. Não, uma prima. Que é a Joana. Prima, minha afilhada, como se fosse minha irmã, a Joana. Um aplauso para a Joana. Joana, muito bem-vinda. Boa noite. Irei falar com a Joana daqui a nada. Ricardo, então vamos lá saber, no âmbito profissional, é gestor de projeto, um projeto ligado a clientes que trabalham na área da cozinha e da lavandaria. Conta-me lá rapidamente o que é isso. Basicamente, eu trabalho para uma empresa que fornece equipamentos hoteleiros. Muito bem. Portanto, e nós desenvolvemos projetos de cozinhas profissionais, portanto, de restauração, grande hotelaria. Muito bem. Cozinhas e lavandaria também, não é? Lavandaria, sim. A empresa, sim. Eu, neste momento, estou um bocadinho afastado dessa área de projeto. Dedico-me mais ao food service, portanto, às cozinhas profissionais. E de 0 a 10 em relação à ansiedade e aos nervos, como é que estás nesta altura? Estás bem? De 0 a 10... Ok, 0 super calmo e 10 está-me quase a dar um piripaque. 9. 9? 9? Estou a brincar. Eu ia dizer, parece um 4 ou um 5, um Não, 9. não. Tu por dentro estás a morrer de nervo. Não é verdade. Estou tranquilo. Estás bem? Estou mesmo. Sim, senhores. Olha, podes contar connosco. Porque, não sei se sabes, mas atrás de ti tens uma bancada é uma claque. São tifoses que estão aqui para te apoiar. Atenção, tu és de que zona de Lisboa? Eu vivo na Penha de França. Na Penha de França. Sim. Isto é malta da Penha de França, da Graça, da boa. Praça do Chile. Estás a ver? É malta que nós trouxemos de propósito porque é da tua zona, não é? Exatamente. Joana, vens de onde? Também da Penha de França. Isto é esta malta aqui. Esta malta também vem da Penha de França. Okay? Isto é malta que apoia a Super Joker e aquilo é malta que te apoia a ti. Está bem? Muito obrigado. Agora, aquilo que eu mais quero é que vocês se divirtam e no final pode ser que caiam confetis. E isso, como sabes, é sinal de que 50 mil euros vão para a Penha de França. Ok. Vamos a isto? Vamos, Joana, senhora. muito boa sorte. Seja uma ótima noite para a Obrigada. Joana. E bora lá, Ricardo. Bem-vindo ao Joker. Obrigado. Vamos lá começar isto. Como é que é a Penha de França? Como é que é a Penha de França? Vamos começar a fazer isto. Isto são pessoas que vêm da vossa zona em qualquer... Imagina, um concorrente vem de Bragança. Como é que é Bragança? Mas depois as pessoas percebem que são exatamente os mesmos gajos. Mas eles não alteram da Penha de França e eles são de Bragança. Alinhem, está bem? Alinhem.
Primeira pergunta. Ricardo, para 200 euros, começamos o Joker com esta questão. De alguém que tenta enganar outra pessoa, diz coloquialmente que está a dar uma cinta, uma liga, uma piuga ou uma tanga. Ricardo. Isto é simples. Tu vê lá o que é que responde. responde. Tem em comum que são peças de roupa, mas eu tenho para mim que estão a dar uma tanga. É uma tanga? É. Posso bloquear a tanga? Uma frase que eu nunca tinha dito em televisão. Mas Podemos pronto, bloquear a tanga. bloqueamos a tanga. Acho que sim. Então vamos na tua tanga. Alguém que tenta enganar outra pessoa diz que está a dar uma quê? Joana? Tanga? Tanga? Claro. Mais uma vez eu destaco quando o destino, aqui no meu cantinho do ecrã, me dá o nome do Super Joker, o parentesco contigo e a resposta dada. E nesta altura tenho Joana Prima Tanga. Joana Prima Tanga. E aqui, Ricardo foi também para a tanga. Alguém que está a enganar outra pessoa diz que está a dar uma cinta? Claro que não. Uma liga, isso é nos casamentos? Ainda se faz isso nos casamentos ou não? Ainda há o leilão da liga? Acho Ainda que se faz não. isso? Ainda se faz isso? Algumas pessoas dizem que sim. A malta da Apanha de França diz que sim. Casamentos da Apanha de França continuam a ser tradicionais. Exatamente. Não é? Mesas corridas. Exato. Muito bem. A liga não é a resposta certa. Dar uma piuga, desde que seja lavada, tudo bem. Mas não é a resposta certa. É dar uma tanga. Claro que sim. Muito bem, Ricardo. Primeira resposta certa, quer do Ricardo, quer da Joana Primatanga. Temos a Super Joker ainda disponível como ajuda e também, além disso, a torre cheia de jokers, portanto, 8 ajudas para a segunda pergunta. Que chega agora. Pergunta 2, para mais um salto. Agora vale um salto dos 200 para os 500 euros, Ricardo. A pergunta 2 deste joker é a seguinte. Qual destes tipos de massa é usado na confecção do canafé, uma sobremesa típica do Médio Oriente? Farfalle, kadaif, meada ou noodle? Eu há duas que excluo. O quê? A meada e o noodle. E a minha dúvida é exatamente entre o farfalle e o kadaif. Eu vou Há 7 utilizar jokers. um joker. Carrega no botão. Posso? Claro que sim. Entre, Farfalle e kadaif. portanto, entre farfalle e kadaif, retiramos, com a ajuda do joker, o farfalle. Vou bloquear kadaif. Bloqueamos o kadaif. É impossível ver a palavra farfalle e não me lembrar do gato fedorento. Pá. Farfalle, funini, katuki E maracaté. e maracaté. Estava a faltar um. Farfalle, funini, kunami. Konami, E o Konami. Que era E era claro, o Konami. era o principal fruto. Ok. Joana, fomos para qual? Kadaif também. Kadaif? Já comemos canafé? Não. Pois falamos de uma sobremesa típica do Médio Oriente, que consiste em camadas muito finas e crocantes de uma certa massa, que é desfiada e amanteigada, e pelo meio temos um creme de queijo aromatizado e regado no final com uma doce calda de açúcar. Não é um noodle. Nem é o farfalle. A resposta kadaif, depois de um joker usado, está certíssima. Muito bem, Ricardo. Obrigado. Oh, Ricardo, e agora extra joker, porquê é que se tem falado tanto do kadaif? É por causa do chocolate. Do chocolate do Dubai! do Dubai. Que há filas e filas e filas para a malta comprar e comer o chocolate do Dubai. Experimentámos o chocolate do Dubai ou não? Eu gosto do pistácio, gosto do chocolate, não tenho esse... Olhei e não achei apelativo, Não? confesso. Não. Para já gosto mais de chocolate negro do que... O chocolate negro, branco. negro ou... Negro. A sério? Sim, acima de 90% de peso. A sério? É sério. É, eu sou clássico no chocolate. É. Um chocolate de leite, ou um bocadinho de avelã, isso vai. O do Dubai também não achei mau. Não achei mau. Se era aquela coisa toda, até punham alarmes no supermercado para não levarem o chocolate. É pá, tenham calma.
Pôr alarmes nos chocolate. pinhões, tudo bem. Agora no chocolate, tenham calma. A Joana estava assim a abanar com a cabeça. Joana, experimentámos o chocolate do Dubai? Não. Não experimentámos. Não. Queres experimentar? Que entre o carro. Não tenho nada. Duas perguntas já feitas. O Ricardo está nos 500 euros e a Joana é a Super Joker de hoje. Um aplauso para a Joana Gorni. Joana, bem-vinda. Obrigada. Como é que está a apanha de França? Está linda como sempre. Linda como sempre. Eu sou de uma zona lá de perto, eu sou da Alameda. Ok, Portanto, bem andei muitas. pertinho. Eu sou do tempo em que o meu centro de saúde era na Praça de Chile. Ok, sim. E houve uns anos em que eu tive que ir lá e cheguei lá para o centro de saúde e o que é que lá havia? Um parque de estacionamento. E onde é que é o centro de Exato. saúde agora? É na Alameda. Joana, antes de mais, o que é que faz? Eu sou de profissão fotógrafa, Ok. tenho licenciatura em enfermagem. Tem tudo a ver. Que tem tudo a ver. Tudo. Mas chegámos a exercer enfermagem ou não? 9 anos. 9 anos? 9 anos. E quando é que está o clique da mudança da enfermagem para a fotografia? Quando a minha segunda filha nasce. Tempo? E percebemos que faltava tempo? Exato. Não era vida. Para já eu nunca adorei a enfermagem, ou seja, não foi daquelas. Então porquê que se eu enfermagem se não era isso que queria fazer? Mas já havia o gosto pela fotografia antes ou não? Já havia o gosto Ok. pela fotografia antes. E lá está, dediquei-me ao hobby e lancei a minha empresa. Muito bem, uma empresa de que género de fotografias? Imobiliária. Fotografias importantíssimas. Importantíssimas. A fotografia vende. De vez em quando temos uma fotografia, pá, esta casa é incrível, depois chegamos lá, mérito à fotógrafa. Exato, e a Mérito à Photoshop. fotógrafa. Agora, mérito à Super Joker e temos toda a confiança que a Super Joker hoje vai ter mérito. Sim, sim. Porquê que foi a Joana escolhida? Além de ser a irmã que nunca teve. A Joana não foi a primeira escolha natural. A primeira escolha natural era a minha esposa, a Rita. Entretanto, o que aconteceu foi a Rita disse que se sentia demasiado nervosa e que era melhor nós equacionarmos outra pessoa. E eu pensei que, para além da Joana ser perfeita, até era melhor opção do que aquela que para mim era a mais evidente e a primeira. Ok, E eu mas vou explicar dissemos porquê. isso à Rita? Dissemos. E a Rita concordou? Não, comecei a dormir no chão. Olha, amor, a Joana não só vai se portar melhor que tu, mas repara aqui, ela vai dormir no chão. Vais ao Mais Joker, ou menos é assim. bom que voltes com 50 mil. Queres voltar a dormir na cama? Só com confetes. Ok, e temos confiança na Joana. Sim, o raciocínio foi... Era muito provável ela saber coisas que eu não dominava tão bem. Ótimo. Temos a Joana como Super Joker e mais um aplauso para a Joana Gorni. Joana, boa sorte. Obrigada. Ricardo, duas perguntas já feitas, com respostas certas, quer na 1, quer na 2, e é continuar assim. Vamos à pergunta número 3, vale mais dinheiro agora, queremos alcançar o patamar médio da torre. O salto é dos 500 para os 1000. Pergunta 3, com 6 jokers mais a Joana. A terceira pergunta é a seguinte. Marcelo Camelo foi vocalista de qual destas bandas? J Quest, Los Hermanos, Mamonas Assassinas ou Pato Fu? Eu sei a resposta. Ótimo! Então o que é que não é? Pato Fu, J Quest e essas duas eu descarto já, Ok. tendo em conta que eu sei a resposta certa, para além de que o Marcelo Camelo ainda foi vocalista de outra banda. Eu vou bloquear Los Hermanos. Bloqueamos Los Hermanos. Descartaste Pato Fu e J Quest. Certo? Foste ao Los Hermanos. Fui a Los Hermanos. E conheces as Mamonas? Sim, infelizmente já não temos nenhum elemento da banda entre nós. É verdade. Faleceram num desastre de aviação. De aviação. Marcelo Camelo foi vocalista de qual destas bandas? A Joana. Até me vou sentir mal dizer isto, mas vou dizer porque é verdade. A Joana foi para as Mamonas. Foi. Verdade. Próxima vai para a rua. A malta da Apanha de França é muito. É pá. Terrível, terrível. É pá. São doidos pelas Mamonas. E tu, câmara, que eu também estou-te a ouvir. Mais uma saltas fora, Toninho. A resposta, Los Hermanos, está certíssima, muito bem. E esta banda, durante anos e anos, carregou o peso do One Hit Wonder. Sim. Porque tinham músicas inacreditáveis, mas o público que não conhecia muito os Los Hermanos só conhecia uma canção. Os Los Hermanos devem ser provavelmente uma das bandas mais underrated de toda a cena brasileira, verdade. do rock brasileiro. Foram uma das primeiras bandas indie brasileiras.
E o percurso do Marcelo Camelo, Até a Sol. quer Até a a Sol. Sol, quer com a Banda do Mar, é absolutamente incrível. Muito bem. Falamos É um de dos Los meus Hermanos. artistas favoritos, por isso é que eu estava à vontade. Já percebi. Falamos de Los Hermanos, uma grande banda brasileira, e o grande sucesso da banda, este. Que é também o que se diz quando o Presidente da República vai ao Egito. Marcelo Camelo! Obrigado, Joana. Bom público. Temos de ter mais gente da Espanha de França aqui, malta. Estou por mim. Fazemos um especial, um mês, Espanha de França. Vamos à pergunta 4, Ricardo. A ver se dá para chegar à ronda bónus 1 nos 3.000 euros. Eis a quarta pergunta, vale 3.000 e a pergunta é... Quem escreveu o livro Os Cadernos de Pickwick? Charles Dickens, Lewis Carroll, Mark Twain ou Oscar Wilde? Conhecemos estes cadernos ou não? Não. Mas o nome é-me sugestivo. Ok. Há Jokers e a Joana. E eu tenho Um feeling? um feeling. Vamos no feeling ou não? 10 segundos. Mark Twain não é? 5 segundos. Eu vou bloquear o Oscar Wilde. Eu vou bloquear Oscar Wilde, é isso? Vamos já. exatamente. E infartando. Se a altura má para se engasgar é quando estamos a bloquear uma resposta a 2 segundos do fim. Eu vou buscar... Eu vou... Oscar Wilde, homem! Joana, fomos para qual? Charles Dickens. Quem terá a resposta certa é um de vocês. Lewis Carroll não é para aqui chamado. E o Mark Twain também não. A resposta certa ou é Dickens ou é Oscar Wilde. E para nos falar um bocadinho dos cadernos de Pickwick, temos connosco a nossa Patrícia. Olá, Patrícia, muito boa noite. Olá! E tendo em conta que o Ricardo trabalha numa área, hotelaria, de cozinhas e também lavandarias, não tanto hoje em dia, mas as lavandarias, foi para que eu peguei. Pergunto, malta, vamos lavar a roupa? Pois bem, Patrícia, Sim. que nome se dá a uma mão cheia de franceses que estão à espera que a lavandaria abra há 1 hora? São Sanca a Seca. Patrícia, boa noite. As baguetes, adoro tudo. É bom Eu pedi demais. ao Marco, eu quero 5 franceses, portanto, mete umas baguetes, mete uns mimos. Não faz isto. É assim, de repente. Eu gosto de partir. Qual é que vocês. Eu gosto muito do segundo a contar do lado esquerdo, não é? Que está virado para nós. Do género, eu não quero. Quer dizer, eu nem quero estar aqui, não é? Mas curioso, eles são de onde? São de Penha de França. Tudo escrito hoje. O destino, Tudo hoje melhora. levamos para aqui. Patrícia, vamos então abrir os cadernos de Pickwick e fala-nos rapidamente destes cadernos e começando em que ano é que foram publicados. Olha, não sei se estou capaz, mas a verdade é que os cadernos de Pickwick foram publicados em fascículos entre 1836 e 1837. Segundo um crítico literário da época, o seu sucesso foi tal que logo após a publicação do primeiro número, toda a gente falava das aventuras do Sr. Pickwick. E mais, essas aventuras converteram-se num fenómeno de merchandising. Apareceram polainas Pickwick, bengalas Pickwick, chapéus Pickwick, charutos Pickwick e até clubes Pickwick que ainda hoje existem. Este livro é uma referência na combinação de humor com crítica e foi escrito por Charles Dickens. Charles Dickens, a Joana tinha a resposta certa. Fomos na intuição, havia jokers suficientes para pensar, em caso de resposta errada, não caio. Foi o que aconteceu. Resposta errada, Ricardo, mas mantens-te nos 1000 euros. Número de jokers, 3. Mas não é uma má altura para falhar. Porquê? 3 jokers foram embora, mas 2 podem regressar já. Com 10 respostas certas da Joana. Passa a bola das perguntas, tens que ler perguntas muito rápido, pergunta e 2 opções, e a Joana, aqui bem perto de nós, vai responder à primeira ronda bónus. Um aplauso para a Joana, bora lá! Joana, bem-vinda. Obrigada. Pois bem, Ricardo e Joana,
ler perguntas, quantas mais melhor, e esperar que a Joana se porte muitíssimo bem. 5 respostas certas dá para passar para 4 jokers. Tens 3, com um joker novo, passa para 4. Ok. Com 10 respostas certas, passamos de 3 para 5. E era muito bom arrancar para a segunda parte do joker, após a primeira ronda bónus, com 5 jokers e ainda a Joana como super joker. Vamos lá ver se isso é uma realidade. Que venham muitas respostas certas. A ronda bónus 1 começa agora. Na regra de 3 simples, quantos números são utilizados para efetuar o cálculo? 3 ou 9? 3. Certo, mais rápido, Ricardo. O tabule, prato tradicional do Líbano, é preparado com qual destes alimentos? Aveia, bulgur. Bulgur. Muito bem. Qual foi o nome papal mais utilizado da história? Bento ou João? João. João, muito bem. Em 2024, a Noruega revalidou o título de campeã europeia de handball, feminino ou masculino? Feminino. Muito bem. Qual dos seguintes políticos foi presidente da Argentina? Fidel Castro ou Juan Perón? Romperam. Muito bem, um joker. A que arquipélago pertence a ilha de Menorca? Baleares ou Canárias? Baleares. Muito bem. Qual era a formação académica do poeta Carlos Drummond de Andrade? Direito ou farmácia? Direito. Não, era farmácia. Trainspotting é o primeiro romance de que escritor? Irving Welsh ou George Orwell? George Orwell. Não, Irving Welsh. Em que concelho da Beira Baixa se situam os passadiços do Orvalho? Oleiros ou Vila do Rei? Acabou o tempo. Foram 8 lidas dentro do minuto e foram 6 respostas certas. Gostei particularmente da resposta que deu o joker, em que a Joana estava com tanta dúvida que até olhou para mim. E eu, sim, está certo. Temos o quarto joker, o novo joker. A Joana volta 2 vezes. Temos mais uma ronda bónus depois da pergunta 8. E Ricardo, pode chamar a Joana quando quiseres até à pergunta 11. Um aplauso para a Joana. Obrigado. Ricardo, também bom esforço. Até já, Joana. Até já. Três jokers antes da ronda bónus e agora temos 4 jokers com este novo joker acabadinho de chegar. 4 jokers na torre, não é mau. Temos ainda a ajuda extra da Joana como super joker. Portanto, são 5 ajudas e vamos para a próxima parte do joker. Estás a 3 patamares dos 50 mil. Bom, mas mesmo bom era no final da segunda parte do joker, final da pergunta 8, estares um bocadinho mais acima. Tens 4 jokers, tens a Joana e aqui tens a pergunta número 5. Vale 3 mil. E a quinta pergunta é a seguinte. Em 2025, quem venceu o Oscar de melhor realizador com o filme Anora? Brady Corbett, James Mangold, Jacques Audiard ou Sean Baker? Eu já vi o filme. Estupidamente eu não me lembro. E a ficha técnica? Não ficou aí na cabeça? Tenho tantas dúvidas, mas tantas dúvidas. 20 segundos. Descartas algum? O problema é que não, mas tenho um feeling. Em Sean Baker. Tens 10 segundos. Eu vou bloquear Sean Baker. Eu acho que tenho uma memória visual de... É Sean Baker? Das letras vermelhas. Sean Está Baker. bloqueado. Há anos em que não se consegue ver qual é que é o filme que é no final considerado o grande vencedor, porque há um filme que ganha 2 ou 3 Oscars, há outro que ganha 2 ou 3, mas o Anora foi o grande vencedor dos Oscars da edição deste ano 2025. Sim. Ganha filme, ganha realizador, ganha atriz principal, ganha argumento original e ainda montagem. Portanto, não foi uma má noite em termos de Oscars para o filme Anora. Agora, qual o nome do realizador? Joana, qual o nome do realizador? Jacques Audiard. Jacques Audiard. Mas não tenho a certeza. Bem, o James Mangold estava nomeado, não ganhou. James Mangold foi o realizador do filme da vida do Bob Dylan. Sim. O A Complete Unknown. Oh, Complete Unknown. É verdade. Belíssimo filme também. Não cheguei a ver, tem que ver. Joana, o Jacques Audiard não é a resposta certa. O Jacques Audiard fez o filme que muita polémica deu. Uns adoraram, outros odiaram, que foi o Emília Pérez. Ok. Mas chegamos aqui com o Brady Corbett e o Sean Baker. E há bocadinho fomos na intuição. E a intuição foi para a resposta errada nos cadernos de Pickwick. Agora, será que a intuição desta vez te deu a resposta certa? A tua resposta está certa! Muito bem!
A curiosidade é, eu só dei esta resposta porque tinha uma memória visual do início do filme e existia um lettering vermelho e eu tinha a ideia que a conjugação das letras teria um S e foi por isso que bloqueei Sean Baker. Mas Muito não, bem. não me recordava mesmo do realizador. Mas acertaste, Sean Baker, resposta certa. Então sobes aos 3.000 e guardaste as ajudas que tinhas. E vamos à pergunta 6. E como eu faço sempre no Joker, marco aqui metade do jogo. E vamos lá ver se consegue chegar a meio jogo nos 10.000. É quanto vale a próxima pergunta. Ok. E a pergunta 6 para 10.000 é a seguinte. Qual destas pistas de automobilismo é conhecida por The Brickyard? Indianapolis, La Sarthe, Monza ou Silverstone? Ter uma alcunha inglesa leva-me a acreditar que ou será nos Estados Unidos ou será em Inglaterra. Portanto, ou será Indianapolis ou Silverstone. E eu vou utilizar um joker entre Indianapolis e Silverstone. O botão do Joker é teu. Portanto, descartamos as duas opções La Sarthe e Monza e o Joker é entre Indianapolis e Silverstone, é isso? Sim. Okay. O Joker vai retirar Silverstone, não é a resposta certa. Eu acredito que isto seja uma coisa bem ao jeito de Brickyard. O jardim dos tijolos. Porquê que Indianapolis saberia de chamar o jardim dos tijolos? Ok. Eu vou bloquear Indianapolis. Posso bloquear? Podes. Bloqueamos Indianapolis. Indianapolis foi bloqueaste. Tinha aquilo Silverstone na cabeça porque vi a resposta da Joana e a Joana foi para Silverstone. Acho que a Joana também se calhar pensou, é uma alcunha inglesa. Ok. Há aqui uma questão. A alcunha claramente é inglesa, não é? Mas quem é que diz que não é uma alcunha dada por ingleses ou americanos a uma pista mítica que não fica ou em Inglaterra ou nos Estados Unidos? Ninguém. Monza não é a resposta certa. Ligas a alguma coisa, automobilismo, Fórmula 1? Sim. Ligas? Não acompanho como acompanhava no passado, como muita Sim. gente da geração de 70 e de 80. A morte do Senna dita muito Sei. o nosso abandono e a nossa ligação. Havia ali uma ligação emocional do Senna a Portugal e dos portugueses ao Senna. Sem dúvida. Olha, Silverstone não é e Monza não é a resposta certa. E já agora uma pequena curiosidade em relação ao Monza, soube no outro dia e fiquei fascinado. O circuito de Monza, o desenho que o circuito faz, se o virares na vertical, portanto, assim, sabes o que é que faz? Um nhecos, que é o gesto tipicamente italiano. É maravilhoso. Achei-me graça a isto, que não há coisa mais italiana do que o nhecos. Agora, Indianapolis ou La Sarthe. Sabes que pista é esta, La Sarthe? Não. Se eu te falar em 24 horas de Le Mans, Ok. É a pista de Le Mans. é a pista de Le Mans. The Brickyard. Indianapolis ou La Sarthe? Não estava a ver os franceses a terem uma alcunha inglesa. A resposta, Indianapolis. Está certa, sim senhor. Muito bem, Ricardo. A explicação, digo já, aqui temos a pista de Indianapolis e porquê The Brickyard? The Brickyard é a alcunha da pista, mas refere-se apenas a uma jarda. Yard, a uma jarda da pista, Sim. que é exatamente a linha da meta. A linha da meta, um pouco mais de 91 centímetros, é conhecida como a jarda de tijolo, porque é feita exatamente em tijolo, material em que a pista foi pavimentada entre 1909 e meados dos anos 1930. Portanto, The Brickyard, nunca mais te esqueces, é a alcunha da pista de Indianapolis. E estás nos 10.000 e guardaste ainda um ótimo número de jokers. 3 jokers. 3 jokers mais a Joana. É a primeira tentativa de chegada aos 50.000. Arranca agora a segunda metade do joker. Vamos lá ver como é que isto acaba. 50.000 à distância de uma resposta certa. Pergunta 7 é a seguinte. Em qual destes estados norte-americanos se situa o Museu Nacional da Imigração de Ellis Island? Arizona, Carolina do Sul, Califórnia ou Nova York? Partilhai comigo o que vai nessa cabeça, Ricardo. Ellis Island eu associo a uma das ilhas do Lago Michigan e, portanto, Nova York. Usamos jokers ou não?
Tu é que decides. Eu vou 8 usar segundos. Joker entre Califórnia e Nova York. Entre Califórnia e Nova York. As duas costas, não é? Salta fora a Califórnia. 2 jokers ainda. O meu raciocínio agora é ou vou pela minha convicção ou em são suicídio. 10 segundos. Eu vou bloquear Nova York. Bloqueamos Nova York. Joana, fomos para qual? Carolina do Sul. Arizona não é a resposta certa. Portanto, um de nós tem a resposta certa. Exatamente. E tal como acontece em todos os jokers, há sempre uma altura em que o Super Joker tem uma resposta diferente e eu digo, um de vocês tem razão e a Joana tem que engolir o orgulho e tem que dizer, quem me dera estar errado. Pois bem, falamos de um edifício que funcionou como estação de imigração entre 1892 e 1954. Foi restaurado e reaberto como museu no ano de 1990. A resposta, Nova York. Está certa, muito bem, Ricardo. E por isto temos pela primeira vez o Ricardo nos 50 mil euros. Ricardo, então como é que está agora o nervo? De 0 a 10? Agora está pior. Está pior agora, Agora não é? é que está muito Agora pior. chegamos ao 10. Agora está mesmo lá no topo. Saber que faltam 5 perguntas é bom. Começaste, faltavam 12, só faltam 5. Preferi que só faltasse um. Ou então que o jogo acabasse agora, melhor ainda. Mas não, faltam 5 perguntinhas. Olha, pensaste na questão do dinheiro ou não? Pensei. Ok. O que Pensamos. fazer com 50 mil? Sim. Falaste com com os 50 mil? Sim, com os 50 mil. E vamos imaginar que ganhavas 50 mil. 50 mil não. Confesso. Mas há ideias para algum dinheiro. O que fazer? Não, nós decidimos os dois que qualquer valor até 10 mil euros nós vamos gastá-lo connosco. Umas férias, uma viagem, qualquer coisa. Portanto, eu e o Super Joker e as nossas respectivas As famílias, muito bem. independentemente do valor, tanto pode ir de um jantar como pode ir a uma viagem. Muito bem. E os 50 mil? Os 50 mil, eventualmente vamos dividir pelos dois. Muito bem. Já agora, família da Joana. Não falámos da família da Joana. Portanto, houve filhos, 2, não é? Exato. O Gabriel e a Leonor. Exatamente. Muito bem. E é casada com o Rafael. Exato. Está tudo bem lá em casa? Tudo ótimo. Muito bem. Faltam 5 perguntinhas. A próxima pergunta. Atenção aos 2 jokers. Usando 2 jokers, 2 opções vão à vida e ficam ainda outras 2. E aí falhar é um desperdício de jokers. Usaste 2 e caíste 3 patamares. Pois. Não queremos isso. Tens a Joana, vê lá se vale a pena chamar a Joana ou não, consoante o tema da próxima pergunta. E essa pergunta chega agora. Vamos à pergunta 8. Vale 50 mil. Pergunta 8. É a seguinte. Em que país se localiza a cidade de Luang Prabang, declarada Património Mundial pela Unesco? No Camboja, Laos, Paquistão ou Vietnã? Sabes isto? Não sei. Tenho a forte convicção. Por acaso, Luang Prabang parece-me aquela cidade mítica do Camboja. Eu tenho uma grande indecisão entre Camboja e Laos, mas também pode ser no Vietnã. Eu, Paquistão, rejeito já. Olha, a Joana pode esclarecer, ou não? A Joana. Vou chamar o Super Joker. Carrega no botão, se achas que é uma ótima ajuda. Joana, vem ter connosco, Super Joker chamada. Tens alguma ideia? Eu escolhi o Laos. Sim. 29 segundos já estão a contar. Pronto. Tem 2 jokers. Eu escolhi o Laos. Certo. Por aqui, por algumas exclusões de parte. E dado que estavas entre o Camboja e o Laos, estamos aqui. Agora, eu não tenho tenho a mesmo- certeza. Não tens mesmo a certeza. Não. Mas de facto, 10 segundos. usar agora um Joker também era. Vamos bloquear Laos? Laos. Laos. Vamos ao Laos. Vou na intuição feminina. Às vezes não. Olha, a tua intuição já deu para o certo, também já deu para o torto. E agora, confiamos na Super Joker que foi chamada numa pergunta sobre Luang Prabang.
Patrícia, o que é que há a saber sobre Luang Prabang? Localizada na região norte do seu país, numa região montanhosa, a cidade de Luang Prabang apresenta uma fusão extraordinária da arquitetura tradicional com as construções do período colonial. A maior parte dos edifícios são de madeira, segundo os costumes daquela região, e apenas os magníficos templos são de pedra. Foi reconhecida como Património Mundial pela Unesco em 1995 e fica no Laos. Muito bem, resposta certa! Joana, ronda bónus 2. Pois, já fica aqui. Pois. Aliás, eu só chamei que era para ela ficar já cá. Exato, ainda vou levantar 3 vezes. Já está-lhe a caminho. Joana, um joker que chegue dá muito jeito, porque ficas com 3. E com 3 jokers é uma resposta errada que podes dar sem sair dos 50 mil. Só faltam 4 perguntinhas. Agora, se agora conseguires ler um bocadinho mais rápido e se a Joana der 10 respostas certas, passas a 4. Podes falhar uma e ainda continuas com uma ajudinha, ok? Vamos à segunda ronda bónus com a Joana e com o Ricardo. Bora lá! Ricardo, percebi que a primeira ronda bónus foi um bocadinho em esforço. Chegaste às 8 perguntas lidas. Tens de ler um bocadinho mais rápido, peço esse esforço. E boa sorte aos dois. Joana e Ricardo, mais 1 minuto no relógio. É a última tentativa de ajudas e a ronda começa agora. O que significa a expressão de fio a pavio, do princípio ao fim, sem nada a temer. Do princípio ao fim. Certíssimo. Qual é o primeiro signo do ano astrológico ocidental, Capricórnio ou Carneiro? Capricórnio. Não é carneiro? A tiborna de Vila Viçosa é um doce tradicional confeccionado com gila ou tomate. Gila. Muito bem. Qual destes títulos corresponde a um livro de Lydia Davis? Os nossos famosos, os nossos desconhecidos. Os nossos famosos. Não desconhecidos. A Casa de Arpades foi a primeira dinastia reinante de que país europeu? Hungria ou Suécia? Hungria. Muito bem. Quais são as 2 linhas de marcação mais compridas de um campo de futebol? Linhas laterais ou linhas de baliza? Laterais. Resposta toda. Linhas laterais. Muito bem. Que atriz protagoniza a série televisiva Matilha? Margarida Carpinteiro ou Margarida Villanova? Margarida Villanova. Muito bem, o joker do trabalho. Cabul é a capital de que país? Afeganistão ou Indonésia? Indonésia. Não, Afeganistão. Como se classifica a palavra chapéu quanto à sua Acabou o situação? tempo e temos 5 respostas certas, 8 lidas outra vez e temos o terceiro joker na torre. Importante esta ronda e acho que este aplauso é merecidíssimo. Joana, belíssimo trabalho como super joker. Muito bem, Joana. Obrigada. Joana deu sempre um jokerzinho nas rondas bónus e quando foi chamada na pergunta de Luang Prabang, fomos na intuição da Joana e ainda bem que fomos, que a Joana tinha a resposta certa. Portanto, temos, nesta altura, estes 3 jokers. Ok? Pensa bem no que fazer aos jokers e tenta guardá-los o máximo tempo possível. Se a coisa correr bem, agora será aqui uma sequência de perguntas para 50 mil. Terás que ter sorte, claro que sim, e desejo-te a maior da fortuna. Vamos à pergunta 9, para 50 mil. A pergunta é a seguinte. Quem foi a primeira mulher a realizar um voo espacial de longo curso? Helena Kondakova, Mae Jemison, Svetlana Savitskaya ou Valentina Tereshkova? Mae Jemison não é? Porque eu sei que a primeira mulher a realizar um voo espacial de longo curso foi uma cosmonauta. Entre uma Kondakova, uma Savitskaya e uma Tereshkova. Se na tua cabeça descartares um de uma forma minimamente convicta e usares um joker, se calhar chegas à resposta certa, não sei. 20 segundos. Valentina Tereshkova. Vou bloquear. Vamos à Tereshkova? Vamos à Tereshkova. Bloqueamos Valentina Tereshkova. Minha questão é que eu já ouvi este apelido. Joana, foste para qual? Fui para a Svetlana. Também porque o apelido não me soa estranho. Savitskaya. 3 nomes mais russos, um nome mais norte-americano e o norte-americano salta fora. Mae Jemison não é a resposta certa. Ela que está na história foi a primeira astronauta afro-americana. Kondakova, Savitskaya, Tereshkova. A Joana foi para Savitskaya, a primeira mulher a caminhar no espaço, numa experiência no exterior da estação espacial, mas não é a resposta certa. Ok. Kondakova ou Tereshkova. Falamos de uma mulher que passou
169 dias em órbita no espaço, a bordo da Estação Espacial Mir. Kondakova ou Tereshkova? Vais ficar nos 50 mil? Com quantos jokers? A tua resposta, Valentina Tereshkova, está errada. Errada. Tereshkova foi a primeira mulher a viajar no espaço. Mas o voo espacial de longo curso é a Kondakova, que fica no livro de história. Ricardo, vamos aqui fazer contas. Vamos às 3 últimas. Falhando na 10, cais para os 1000. E se isso acontecer, no máximo dos máximos, consegues recuperar 2 patamares. 3.000, 10.000. Por outras palavras, para ganhar 50 mil, tens que acertar na 10, na 11 e na 12. Está bem? Vamos à pergunta 10. Pergunta 10 para 50 mil é a seguinte. Na culinária japonesa, o umeboshi é um tipo de caldo de carne, chá verde, conserva de ameixa ou soja fermentada? Não faço a mínima ideia. Tenho alguns amigos que não me vão perdoar. Porque conhecem... Tenho alguns amigos chefes de cozinha japonesa que não me vão perdoar. Então não falhes. Mas eu não faço mesmo. Estás inclinado para alguma coisa em especial? Chá verde não me parece de todo. Soja fermentada. Faltam 10 segundos. Não tens jocas, não tens Joana, eu preciso de uma resposta. Ok. Eu vou bloquear conserva de ameixa. Está bloqueado. Sem qualquer O tipo. que é na culinária japonesa umeboshi? Que também parece alguém ali da zona de Elvas a falar do seu eletrodoméstico. É o meu boshi. Olha, então podia É o ser. teu boshi, é o meu boshi. Então se era de Elvas, podia ser a conserva de ameixa. Exato. Exato. Ó Joana, foste para? Fui para o caldo de carne. Bem, descartaste o chá verde. É bem descartado que chá verde não é a resposta certa. Foste para o caldo de carne, Joana, que não é a resposta certa. Ainda bem. Ou é a soja fermentada, ou é a conserva de ameixa. E nesta altura, tens todo um país no Google a escrever umeboshi e a ver as imagens e a dizer: ah, é isto. Tens amigos chefes de cozinha japoneses? Tenho. Aliás, tenho a certeza que vou fazer uma chamada a seguir a este concurso. Foste para a conserva da ameixa. Ricardo, a tua resposta está certa! Muito bem! Está chave! Olha, porquê que foste para a conserva da ameixa? Foi mesmo tiro no escuro? Não, eu vou explicar. Se fosse o caldo de carne, eu saberia o que era o umeboshi. Porque era uma coisa de tal forma expressiva dentro da culinária japonesa Que era um nome que eu que já terias saberia, ouvido que eu falar. já teria convivido com ele. Soja fermentada, eu não associei a nada que tivesse um processo de fermentação de soja na culinária japonesa, pelo menos nos omakase normais. Ok. Chá verde também já saberia. Sim. Até pela cerimónia do chá já teria ouvido. Portanto, restava-me a conserva da ameixa. E foste para a resposta Pronto, certa. e Já agora, foi esse o meu processo de raciocínio. falamos de uma conserva japonesa feita a partir de ameixas verdes, conhecidas como ume, que são salgadas e fermentadas, e depois em termos de sabor é um sabor intenso, salgado e ácido, e também muito valorizado pelas suas propriedades digestivas e energéticas. Faltam 2. Se me deres mais uma resposta certa, só mais uma, e que tem que ser a próxima, ficas nos 50 mil, e estando nos 50 mil à entrada da pergunta 12, tu sabes, eu não indo ao jogo na última, ganho 10 mil euros. Mas tens que ficar nos 50 mil. Porque se falhares a próxima, cais para os 1000 e a tua última pergunta é só para 3 mil euros. Ricardo, dá-me a resposta certa à pergunta 11 e 10 mil ficam garantidos casqueiras. A tua penúltima pergunta sem ajudas é a seguinte.
Quem realizou Gloria, filme protagonizado por Gina Rowlands? David Fincher, Sidney Pollack, Brian De Palma ou John Cassavetes? O David Fincher não foi. Tenho a certeza. Conhece os 4 nomes? Conheço todos. Ótimo. Conhece o filme? Eu não estou a ver o filme. E a atriz? A Gina Rowlands, eu estou a visualizá-la. O Gloria. Tens 30 segundos. A minha dúvida é Sidney Pollack a John Cassavetes. 15 segundos. Vais na intuição, certo? Remédio. Não tenho outra coisa. O que é que eu vou bloquear? Sidney Pollack. Bloqueamos o Sidney Pollack. Se eu tivesse um Joker, eu tinha respondido, certo? Gloria é exatamente a personagem de Gina Rowlands, que neste filme tem a missão de proteger um rapaz, seu vizinho, depois da máfia lhe ter assassinado a família. Quem realizou Gloria? Joana, fomos para? David Fincher. Não é a resposta Não é a certa. resposta, já sabemos. Brian De Palma não é a resposta certa. Era a tua dúvida. Era um Jokerzinho. Sidney Pollack ou John Cassavetes? Ricardo, fomos para Sidney Pollack. A resposta está incorreta. Infelizmente está incorreta. Era o John Cassavetes. Aliás, o John Cassavetes casou com a Gina Rowlands. Eles depois foram um casal durante muitos anos. E ela fez vários filmes sempre ao lado de John Cassavetes. E isso quer dizer que a tua última pergunta, atenção, ainda vale bom dinheiro. Vale 3 mil. Sim. No entanto, esta queda traz ao de cima um patamar que estava muito cá em baixo, mas agora já não está tanto, que é o patamar do 0. Se falhares a última pergunta, na tentativa de chegar aos 3 mil, falhando cais para o 0 e acabas o jogo no 0. E em 2 respostas erradas consecutivas, cais dos 50 mil para o 0. Que é aquela parte chata do Joker e que eu não gosto de nada, mas regras são regras. Tens o patamar de segurança de 500 euros. Não ir a jogo, se não souberes a resposta certa, 500 euros. Mas ir a jogo e acertar na última corresponde a um prémio final de 3 mil euros. Vamos a isso? Vamos. Vamos à última pergunta, Ricardo. Vale 3 mil e a pergunta 12, para acabar o Joker, é esta. Que personalidade dá nome ao Museu do Trabalho que pode ser visitado em Setúbal? Alberto Sampaio, Grão Vasco, José Malhoa ou Michel Giacometti? Grão Vasco e José Malhoa não faz qualquer sentido. Giacometti ou Alberto Sampaio. Quem é que foi Alberto Sampaio? Museu do Trabalho em Setúbal, isto deve ser sido um sindicalista, uma coisa qualquer. Giacometti. Podes acabar com 500 euros. Queres ir a jogo? 15 segundos. Tenho uma resposta de 50-50. Eu vim aqui para me divertir. 10 segundos. Eu vou a jogo e vou bloquear Alberto Sampaio. Vamos bloquear o nome Alberto Sampaio. Museu do Trabalho, em Setúbal. Qual o nome deste museu? Descartaste Grão Vasco e José Malhoa. Nenhuma destas respostas é a resposta certa. Grão Vasco e José Malhoa saltam fora. Alberto Sampaio, diz o Ricardo. Joana, foste para qual? Alberto Sampaio. Alberto Sampaio. Falamos de um museu criado em 1987. E qual é que é o nome da personalidade que hoje em dia dá nome ao Museu do Trabalho? Fomos para Alberto Sampaio. Ambos foram para Alberto Sampaio. E a resposta, Alberto Sampaio. Ricardo, não está certa. Era o Giacometti. Era o Giacometti. Michel Giacometti, que se apaixonou por Portugal. Ele foi um etnomusicólogo que trabalhou durante muito tempo em Portugal e fez um levantamento de muitos trabalhos e uma coleção de instrumentos ligados ao trabalho.
ao mundo do trabalho rural e por isso hoje este Museu do Trabalho tem o nome do Michel Giacometti. Isso quer dizer, Ricardo, com muita pena minha, o Joker hoje foi mesmo um Joker amargo neste final, porque estiveste perto de ganhar 50 mil ou 10 mil e acabas por voltar para casa com 0 euros. Mas, pegando as tuas palavras, estiveste aqui para te divertir. No início, nervoso, mas depois acalmaste, este um grande programa e, infelizmente, às vezes, bons programas acabam com 0. Deixa-me só dar-te um grande abraço. Foste um excelente concorrente. A Joana, uma excelente Super Joker. Felicidades para os dois. Que essa vossa amizade / fraternidade continue durante muito bons anos. Um abraço para a Panha de França. Um grande abraço e um aplauso para a Joana e para o Ricardo. Obrigado por terem vindo, malta. Obrigado. Grande abraço. Joana, felicidades para a empresa. Obrigada. E um abraço aos miúdos. Obrigada. Tudo bem. Tá, obrigada. Terminamos o Joker desta forma, assim meio amarga, com 0 euros. Acabamos como começámos, cá em baixo. No entanto, o Joker é mesmo assim. Estivemos perto, lá em cima dos 50 mil, andámos os 50 mil, mas guardamos esse prémio para, quem sabe, o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira. Eu voltarei com a Patrícia, com esta gente toda e esperamos por si, porque as noites de segunda a sexta aqui na RTP têm sempre de contar com a sua presença e já agora jogo também em casa ou nos cafés, porque o Joker também se joga aí. Obrigado, até à próxima. Fique bem.